Graça e paz, queridos. Apóstolo Ronaldo sendo chamado para o Espírito Santo para o quartinho. Nós estamos ministrando, eu e a apóstola, em São Paulo, aqui em Mongaguá, ontem, e hoje para São Vicente, São Paulo, o Espírito Santo chamando para dentro do quartinho, porque eu já tinha em planos traduzir um livro do Kenneth Hagin, bem antigo, que se chama Nele, né? Ou Em Ele, na verdade. Né? E é um livreto, um livro curto, mas com certeza muito poderoso, do nosso querido Kenneth Hagin. Nossa confissão nos governa. Uma lei espiritual que muitos poucos de nós realizamos, que existe, é nossas confissões nos governam. Ao usar a palavra confissão, a gente pensa instintivamente na confissão de pecados. E a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados uns com os outros, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda maldade. 1 João 1,9. Mas esse é o aspecto negativo da confissão. A Bíblia tem muito mais que dizer quando ao aspecto positivo, a confissão da nossa fé. E aí já não é confissão de pecados e muda tudo. Romanos 10, de 9 a 10, diz assim: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. E isso não refere a confessar pecado. Isto é confessando a Jesus. Com o coração o homem crê, e com a boca o homem confessa que Jesus é o Senhor. Em Provérbios 6,2 está escrito assim, está dizendo que o que nós dissemos, que nós falamos, é a nossa confissão. E as nossas confissões são as palavras que nós dizemos, nos governam. Jesus disse que elas nos governam. Marcos 11:23 é muito forte, que diz: porque de certo os digo que qualquer que disser esse monte, arranca-te daí, vai-te ao mar, e não duvidar no seu coração, sim crê que será feito o que diz será feito. Meditamos agora nessas palavras de Jesus um pouco mais. Qualquer que disser, e não duvidar no seu coração, sim crê que será feito o que diz. Logo o que diz será feito. Sabia Jesus o que ele dizia? Ou eram essas palavras de um sonhador irresponsável? Não. Estas são as palavras de um sonhador. Jesus disse exatamente o que ele queria dizer. Estas não são as palavras do sonhador, perdão. Essas são exatamente as palavras que Jesus queria dizer. E o que disse que você teria? Ele disse que teria o que dissesse. Se é verdade, crê no seu coração, positivo ou negativo, e o diz com a sua boca, que será feito. Jesus disse que lhe seria feito. Sempre é com o coração que o homem crê, e com a boca que o homem confessa para receber qualquer das provisões de Deus. Hebreus 4,14. Portanto, temos um grande sumo sacerdote que venceu os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos nossa confissão
de fé, nossa profissão. Retenhamos, disse aos cristãos. Qual é a confissão que temos que reter? A confissão que devemos manter é a confissão da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a confissão de nossa fé em Deus, nosso Pai Celestial, a confissão de nossa fé na Palavra de Deus. A maioria dos cristãos pode ser sinceros, aunque sejam sinceros, são débeis. Isto é porque nunca têm tomado a iniciativa de confessar o que a Palavra de Deus disse acerca deles. Nunca têm atrevido a dizer que são o que a Bíblia diz que são. Que são aqueles que a Bíblia diz que são. E que têm o que a Bíblia diz que tem. A verdade é que muitos mantêm uma confissão errônea em vez de ter uma confissão correta. Uma confissão errônea é uma confissão de derrota, de fracasso e da supremacia de Satanás. Muitos sempre têm falado o que o diabo lhe está dizendo, que batalhas tem, que as tem passado, como o diabo não nos deixa obter êxito, e se mantém enfermos, mantém cativos, e se expressam mal, recebem esse mal. De acordo com o que diz Jesus, isso é o que terão. Conheço pessoas que falam assim, sem se dar conta do que estão dizendo, mas esse tipo de confissão é uma declaração inconsciente de que Deus, nosso Pai Celestial, é um fracasso. Deus não é um fracasso. A derrota não é de Deus. Quando se fala de derrota, se fala das obras do diabo. Deus não planejou que a sua igreja fosse derrotada. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra as portas da igreja. Veja Mateus 16, 18. A fé, ela demanda expressão e testemunho. O testemunho é parte da nossa vida de fé. Se você deseja desenvolver uma fé vigorosa, então diga com... A fé demanda expressão e testemunho. O testemunho é a parte da nossa vida de fé. Se você deseja desenvolver uma fé vigorosa, então diga continuamente o que o Senhor está fazendo para você. Ao que mais fale dele, mais real será ele para você. Ao que menos fale dele, menos real será para você. A fé é como o amor. É algo de coração, de espírito, algo real. E como o amor vive e encontra seu gozo ao confessar continuamente o amor, nesse âmbito natural, aunque mais o esposo e a esposa se confesse seu amor mútuo, mais ele cresce. Se não fixarmos cuidadosamente a vida nossa em Jesus, notamos que desde o princípio de seu ministério público foi ser levado para a cruz. Ele confessa constantemente quem é, que é e a sua missão na vida. Por exemplo, ele disse: eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. João 16, 28. Essa é uma confissão, acerca da sua vida, desde a encarnação até a ascensão ao céu. Uma das confissões mais audaciosas que Cristo fez foi: ele que o que viu a mim, viu ao Pai. João 14, 9. Que confissão mais atrevida, né? Se quer ver ao Pai, vê a mim. Em João 12 está escrito que ele disse: o que me vê, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz, eu tenho vindo ao mundo para que todo aquele que crê não pereça em trevas. Permita-lhe repetir: Jesus constantemente confessou quem ele era, o que ele era e que missão ele tinha. Sim, alguém pode dizer: mas esse era Jesus, eu sei. E a Bíblia nos ensina que Jesus deixou um exemplo e que devemos seguir seus passos. Você deveria confessar constantemente quem é, e não me refiro a quem é você fisicamente falando. Ele, filho ou filha de fulano de tal, que vive em tal rua. Não. Sim, quem é você de acordo com a palavra de Deus. Essa é a confissão que devemos ter.
Somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Alegremente confessamos nossa relação com Deus. E que maneira estamos relacionados com Deus? Somos nascidos de Deus, filhos de Deus. Ele é nosso próprio Pai. Nós somos seus próprios filhos. Atrevamos-nos a tomar nossa posição como filhos e filhas de Deus e confessar quem somos. Descubra o que a palavra de Deus diz quanto a você e faça uso da sua confissão. Muitos me perguntam que caminho seguir para estudar a Bíblia. E eu tenho várias sugestões. Eis aqui a que mais apresento de onde quer que eu for. Você, como cristão, como crente, deve ler o Novo Testamento, especialmente as epístolas. As epístolas são cartas escritas para você, o crente, são escritas para a igreja. Ao ler, busque todas as expressões como as de o Cristo, nele, quem, por quem. Com um lápis de cor, sublinhe essas expressões. E encontrará aproximadamente 140 expressões desse tipo, a maior parte nas epístolas. Algumas dessas, sem dúvida, vão dizer exatamente o que tem em Cristo. O que você tem em Cristo. Por exemplo, Paulo, numa das suas epístolas, ele diz: o saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este saúdo contém a expressão em Cristo, mas não diz nada do que é nosso pelo ato de estar em Cristo. Também encontrará outras escrituras quais comunicam a mesma mensagem, sem usar as frases específicas em ele ou nele. Sem dúvida, lhe dizem quem é você, o que tem você e por que está em Cristo. Amém? Agora bem, quando encontrar nas escrituras, aponte-as. Logo medite nelas, faze elas, confesse elas, comece a dizer com a sua boca: eu sou filho de Deus, eu sou embaixador de Cristo, eu sou co-herdeiro, tudo que o Pai tem é meu, sabe? Comece a confessar, porque isso se torna real. Porque as confissões de fé, elas são realidades, tá? Tudo que Deus diz que você tem, você tem. A Bíblia é um documento legal, selado com o sangue de Cristo. Sem dúvida, na sua fé e na sua confissão, traz isso para a realidade para você. Deus quer que nós nos alegramos, que nós nos conheçamos, que nós tomemos posse disso, sejamos poderosos nele. Por exemplo, vemos que Deus tem provido para nós o novo nascimento. E a sua palavra nos diz, de modo que essa salvação provista, provida por ele, se converte em realidade para nós. Aunque às vezes nós dissemos: Deus salvou fulano de tal. Sabemos desse ponto de vista que Deus, para aquela pessoa, ele a salvou. Deus não salvou. Deus lo salvou quando Jesus Cristo ressuscitou da morte. Aquela pessoa aceitou a sua salvação e a rendição de Deus. O que aconteceu 2000 anos atrás chegou a ser uma realidade para ele, porque foi confessado. Hebreus 9:12. E por o sangue de muitos, não por sangue de cabritos nem bezerros, sim por seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no lugar santíssimo, havendo obtido eterna redenção. Jesus nunca terá que voltar a fazer isso de novo. Ele já fez. A provisão já tem sido feita. Em Romanos 10:10 nos diz que obtenhamos a salvação nas nossas vidas particulares. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Sempre com o coração que o homem crê, com a boca faz a sua confissão para a salvação. Quando você crê em algo em seu coração e confessa com a boca, começa a dizer, isso se converte em realidade para você. As confissões de fé criam realidades. Ao você encontrar com algumas nas Escrituras em Cristo, nele, em quem pode
Pode que não pareçam reais para você. Talvez pareça que você não possui isso nas Escrituras. Mas se você começa a confessar com a sua boca, porque realmente crê na palavra de Deus em seu coração, isso é meu, isto sou eu, isto é o que eu tenho, então chegará a ser uma realidade para você. No âmbito espiritual já é uma realidade, mas queremos que cheguem a ser realidade no âmbito físico, de onde vivemos na carne. Então recorde que ao encontrar essas passagens deve haver o seguinte: sublinhar cada escritura, apontar, meditar nela, fazer confissão dela, começar a dizer ela com sua própria boca. Aleluias! Realidades ao estar nele, a grande confissão. Romanos 10, 9 e 10. Deus se levantou dos mortos. Por causa disso será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca para a salvação. A confissão é: creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele foi ressuscitado dos mortos para minha justiça. E confesso como meu Senhor e Salvador. Jesus é o meu Senhor. Ele domina a minha vida, Ele me guia, Ele me dirige. Por suposto, a primeira confissão que devemos fazer é a de Jesus como nosso Senhor, nascendo de novo, chegando a ser Filho de Deus. É a chave que abre todas as provisões e promessas de Deus. Esta confissão pública transforma nosso senhorio, define nossa posição. A confissão de senhorio de Jesus imediatamente nos põe debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção. Ele é nosso pastor. Já que temos confessado como Senhor, podemos seguir adiante e confessar como nosso pastor. No Salmos 23, nos pertence agora Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Às vezes amanheço confessando: Ele é o meu Senhor, nada me faltará, não me faltará habilidade, não me faltarão forças, não me faltará Ele, não me faltará dinheiro, não me faltará nada. Ele é o meu Senhor. Porque nele vivemos e nos movemos e somos. Aleluia. A confissão é: eu permaneço nele. Ele é a vida. A vida de Deus está em mim. Sua natureza, natureza de amor. Como o sangue flui para o meu corpo físico, sua vida flui no meu homem interior. Aleluias. 2 Coríntios 5,17. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas novas se passaram, eis que novas foram feitas. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação com a vida de Deus, natureza de Deus, habilidade de Deus. O cristão não é renovado como se renova um colchão. Ele é uma nova criatura. Ele não é simplesmente uma renovação. É uma nova criação, algo que nunca havia existido. Uma versão da Bíblia diz que ele é uma nova espécie para nós. O cristão, ao nascer de novo, não obtém um novo corpo físico, ao que algum dia ele vai ter, mas é o homem interior, é que uma nova criação acontece dentro dele. Deus está olhando ao novo homem em Cristo quando nos vê a nós. E nós não olhamos muitíssimo melhor em Cristo que fora nele. Nós não podemos ver-nos uns a outros em Cristo. Nos vemos uns aos outros desde o ponto de vista natural, mas Deus nos vê nele. Efésios 2,10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Sou feitura de Deus. Nós não fizemos nós mesmos novas criaturas, Ele nos fez. Somos criatura sua, feitura sua, e você tem que ter muito cuidado como fala acerca dessa nova criatura. 2 Coríntios 5,21 diz: ao que não conheceu o pecado, por nós nos fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele.
E a confissão: hoje eu sou a justiça de Deus em Cristo. Minha posição ante Deus é segura. Minhas orações podem muito. Lá em Tiago 5,16. Sem temor podemos declararmos que Deus nos ha feito justos. Não dizemos nós, Deus nos fez. Ele fez nós justos perante a humanidade. Podem alguns estar na presença de Deus sem nenhum sentimento de condenação ou complexo de inferioridade espiritual. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confissão: porque eu estou em Cristo Jesus nesse momento, tempo presente, não há nenhum sentimento de condenação em mim. 1 Coríntios 1:30. Mas por ele estáis vós em Cristo Jesus, ao qual nos ha sido feito por Deus sabedoria, santificação, justificação e redenção. E a confissão é: Cristo Jesus, meu Senhor, és minha sabedoria, és minha justiça, é a minha santificação, é a minha redenção. Romanos 5,17. Pois se por a transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. E a confissão é: eu tenho recebido a abundância de graça e o dom da justiça. Reino como rei em meus domínios nessa vida através de Jesus Cristo. A tradução amplificada da Bíblia em inglês diz assim: reinar como reis em vida por um, Jesus Cristo. De onde vamos reinar como reis? Em vida, nesta vida. E como? Por Jesus Cristo. Paulo usou essa introdução porque nos tempos em que viveu haviam reis. E naqueles dias o rei reinava sob seu domínio. Sua palavra era a última autoridade. No que ele dizia era o que sucedia. Ele reinava. E a palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida com Cristo. Em quem temos a redenção? Colossenses 1, 13, 14 diz: o qual nos ha livrado da potestade das trevas e trasladado ao reino do seu Filho amado, em quem temos redenção por seu sangue e perdão dos pecados. Efésios 1, 7. Em quem temos redenção por seu sangue? O perdão de pecados, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos redenção? Que agradecidos podemos estar por não ter que tratar de obtê-la. Já temos, estamos livres da autoridade das trevas, do poder de Satanás. Em virtude do novo nascimento, já temos sido libertos do reino das trevas e transladados ao reino do seu amado Filho. Podemos vencer o diabo, não importa de onde nos enfrentemos com ele, ou qual seja a prova. O domínio de Satanás se acabou e o domínio de Jesus começou em nossas vidas no momento que aceitamos ele como Senhor e nascidos de novo. Em Gálatas 3,13 nos diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que seja pendurado no madeiro. Temos sido redimidos da maldição da lei. Que é a maldição da lei? Volte aos primeiros 5 livros da Bíblia e fixe, especialmente a segunda metade do capítulo 28 de Deuteronômio. Em Cristo temos sido redimidos de toda a maldição da lei, a qual tem 3 aspectos: pobreza, enfermidade e a segunda morte. E as bênçãos de Abraão são nossas. 1 Pedro 2,24 diz: quem levou ele mesmo nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que nós, estamos mortos nos pecados, vivamos a justiça, por cujas feridas fostes sarados. Mateus 8,17, ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas doenças. Por suas chagas fui sarado. A palavra de Deus me diz que fui sarado há 2000 anos por suas chagas. Se fui sarado, então estou sarado. A cura permanece porque eu estou em Cristo. Pedro, recordando o sacrifício no Carvalho, disse: por cuja ferida fostes sarados. Não disse serão, já disse fois. Deus recorda quando ele pôs sobre Jesus não só as iniquidades e pecados de nós, sendo também todas as nossas enfermidades e doenças.
Jesus recorda que ele as levou por nós. Por isso é que o Espírito Santo inspirou a Pedro para que dissesse: por cuja ferida fostes sarados. Isso não pertence a nós porque estamos em Cristo. Isso nos pertence a nós porque estamos em Cristo. Ele já provido para nós. Confesse que Cristo é a sua redenção. Confesse que você está redimido. Confesse que Satanás já não tem domínio sobre você. E mantenha essa confissão. Você já tem sido liberto do reino das trevas. Não permita que Satanás tenha domínio sobre você. Não aceite lá a enfermidade. Recusa-la. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me tem livrado da lei do pecado e da morte. E a confissão é: a lei de vida em Cristo Jesus me ha livrado da lei do pecado e da morte. O Dr. John G. Lake foi um missionário na África faz muitos anos, desde o presente movimento carismático. A mortal praga bubônica atacou o lugar onde ele se encontrava. Centenas de pessoas morreram. Ele cuidava dos enfermos e enterrava os mortos. Finalmente, os britânicos enviaram um barco com provisões e equipamentos médicos. Os médicos mandaram chamar Lake e lhe perguntaram: o que você tem usado para se proteger? E ele disse: senhores, eu creio na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me ha livrado de toda a lei do pecado e da morte, e que aunque eu ande na luz dessa lei de vida, nenhum micróbio poderá afetar-me. Não crê que seria melhor se você usasse nossos medicamentos e preventivos? Insistiu o médico. Não, disse Lake. Mas, doutor, eu creio que você se interessaria em experimentar comigo. Se você se aproximar de um desses mortos e tomar da espuma que sai dos seus pulmões depois da morte, e logo colocar debaixo do microscópio, verá grandes quantidades de micróbios vivos. Encontrará que permanecem vivos por certo tempo, mesmo depois da pessoa estiver morta. Pode encher minha mão deles, e eu os manterei debaixo do microscópio, e verá como esses micróbios não permanecerão vivos, que morrerão instantaneamente. Os médicos aceitaram, fizeram o experimento e deu certo. Quando expressaram assombro acerca da causa, Lake lhes disse: essa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Lá em Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vós é o sujeito que está nessa frase. Vós resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Ele correrá como se estivesse aterrorizado. Deus já tem feito tudo a esse respeito. Ele enviou Jesus ressuscitou vitorioso sobre o diabo. E Jesus o derrotou por nós. E agora lhe toca a você fazer algo a respeito. Você pode fazer, porque você está nele. Não é que o diabo está aterrorizado de você como pessoa, mas quando você se dá conta dos seus direitos e privilégios em Cristo, quando se dá conta de que o nome de Jesus lhe pertence, quando ele sabe que você tem compreendido o poder desse nome, então ele ficará aterrorizado. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e luz haveis vencido, porque maior que está com vós é o que está no mundo. E a confissão é: porque já que estou em Cristo, o maior vive em mim. Ele é maior que o diabo, maior que a enfermidade, maior que as circunstâncias, e ele vive em mim. Não são Perdão, querido, está para cá. Romanos 8,37. Antes de todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. A confissão é: hoje eu sou vencedor, mais que um vencedor. Sim, a palavra de Deus nos disse simplesmente que somos vencedores.
mas nos diz que somos mais do que vencedores por meio dele. Em vez de dizer, eu me dou por vencido, levante-se e diga o que a Bíblia diz acerca de você. Diga, sou um vencedor. Talvez não lhe pareça que é um vencedor, mas sua confissão a respeito, de acordo com a palavra de Deus, criará a realidade de eu mesmo na sua vida. Mais tarde ou mais distante chegará a ser o que você confessa. Não terá medo de nenhuma circunstância, não terá medo de nenhuma enfermidade, não terá medo de nenhuma situação. Confrontará a vida sem temor. Filipenses 4,13. Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. A confissão, através de Cristo, meu Senhor, tudo eu posso. Ele me fortalece. Não posso ser vencido, não posso ser derrotado, tudo o que eu posso por meio dele. A carne e a razão humana não limitarão a nossa própria habilidade. Olharemos as circunstâncias sem problemas. Olharemos as circunstâncias, os problemas, as provas e as tormentas e falaremos que nós podemos. A linguagem de dúvida da carne dos 5 sentidos diz, eu não posso, não tenho habilidade, a oportunidade nem as forças. Me encontro limitado, mas a linguagem da fé diz, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. A fortaleza de Deus é nossa. Não podemos confiar em nossa própria força. A Bíblia não diz nada acerca de ser fortes em nós mesmos. Diz que Deus é a nossa fortaleza. Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. E agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a confissão, com Cristo estou juntamente crucificado. Não tenho que tratar de estar, com Cristo estou juntamente crucificado. Já sem dúvida vivo eu, e Cristo vive em mim. Colossenses 1, 26, 27. O ministério que havia estado oculto desde os séculos e idades, mas agora tem sido manifesto aos seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo vive em mim. Efésios 2, 1 diz assim, e ele os deu vida a vós, quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor, com que nos amou, aunque estando vós mortos em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e assim mesmo nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A confissão é, com Cristo fui crucificado, com Ele fui vivificado e ressuscitado, eu fui vivificado com Ele, juntamente com Ele fui ressuscitado. E sentado nos lugares celestiais com Ele estou. Hoje em dia, enquanto a minha posição, estou sentado exatamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O meu Deus, pois, suprirá tudo o que nos falta conforme as riquezas em glória em Cristo Jesus. Confissão, se provém todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Fixemo-nos que nos disse que Ele já tem nos abençoado com algo. Sim, Ele já tem feito. Isso significa que Cristo Jesus, desde o momento do novo nascimento até passar a eternidade, Ele já tem feito toda a provisão para nós. Ele já tem bendizido com tudo o que possa necessitar. É seu. Na mente de Deus, já é seu. Busque as provisões de Deus, porque são sua. Busque as provisões de Deus para os filhos na sua palavra e faça que cheguem a ser uma realidade em sua vida em Cristo, para a glória de Deus. Nesse momento, eu vou tirar uma foto dos versículos que tem aqui para você poder ler no nosso canal do Instagram, porque são muitos, tá? Eu vou falar rapidamente, mas a foto vai estar lá para você pegar. Lembrando você que hoje é dia 1º de maio. Hoje é dia 1º de maio, então vai estar a foto lá no Telegram. Se você entrar lá e procurar dia 1º de maio, vai estar a foto. Tá? E seria muito importante você escrever de próprio punho todas essas promessas para você mudar a tua vida.
Deus me visitou aqui poderosamente, vai visitar a tua também. Tá joia? Como são vários versículos, tá? Vários mesmo, eu vou tirar exatamente a foto para vocês, porque o livro acaba com esses versículos. Que Deus te abençoe, eu te convido para você vir na nossa base de treinamento, tá? Todo terceiro final de semana do mês tem treinamento lá, mas entre em contato conosco, porque um mês ou outro temos que mudar o final de semana. É difícil isso acontecer, mas tem, né? Devido a algumas mudanças, né? E a nossa base fica em Curitiba, tem camas, tem alimentação, tem banho, e todo terceiro final de semana do mês tem um encontro de muito avivamento, com palavra desde as 8 da manhã até as 10 horas, meia-noite, 2 da manhã, depende do dia, né? E no domingo, das 8 da manhã até as 1 da tarde. Depois a turma vai embora. Tá bom? Se quiser olhar um dos nossos treinamentos, por favor, observe lá no www.comandoaguia.com.br. E que Deus te abençoe muito. Você, mulher que quer participar de uma mentoria poderosa, a apóstola Nilcélia faz todas as terças? Todas as segundas-feiras, às 8 horas. Tá? Entre em contato conosco, que a gente passa para ela. E que Deus te abençoe poderosamente por onde você andar. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Tchau, tchau.